Espírito fala os mistérios de Deus, fala das coisas escondidas. Quem ora no Espírito fala das coisas profundas de Deus. Quantos têm fome da palavra de Deus? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3. Quem está gostando do friozinho aí, diga amém. Benção, né? Friozão eu não gosto não, mas friozinho eu gosto. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 3. Se você achou, diga amém. O texto que nós vamos ler agora é um texto para as mulheres, mas também é para a noiva de Cristo. Então, mesmo que seja um ensinamento feminino na Bíblia, nós homens podemos extrair verdades daqui, que vai alimentar o nosso espírito, porque todos nós somos a noiva de Cristo. 1 Pedro 3, verso 1, quem achou, diga amém. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Ele fala algo muito interessante: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Levanta a tua mão e diga: eu recebo essa palavra. A pérola está aqui, ó. Repete comigo assim: um espírito manso e tranquilo é de grande valor diante de Deus. Eu preciso que todos repitam. Fala comigo: um espírito manso e tranquilo é de grande valor diante de Deus. Amados, o lugar mais alto que você pode alcançar na sua vida espiritual é aquele momento em que Deus vem e fala com você. Não existe lugar mais alto que esse. A capacidade que o seu espírito tem de ouvir a voz de Deus. Porque quando Deus fala, Ele cria aquela condição dentro do seu espírito. Quando Deus fala, Ele transfere aquela realidade para dentro do seu espírito. Então, ter um relacionamento com o Senhor onde eu posso ouvir a sua voz é o lugar mais alto. Não tem nada maior que isso na vida de um crente. A palavra de Deus diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando Deus fala, Ele separa dentro de mim alma e espírito. Porém, esse entendimento, enquanto for teológico e não experimental, não vai te dar muito poder, não vai te dar muito avanço espiritual. Você tem que experimentar essa separação de alma e de espírito. E essa separação, ela só acontece quando realmente a palavra de Deus entra no seu coração. Quando eu digo a palavra de Deus entra no seu coração, não estou me referindo a uma teologia, a uma doutrina. Eu estou me referindo ao sopro do Espírito Santo aí dentro. E Deus está levantando aqui um povo que conhece a voz dEle. Deus está levantando aqui um povo que ouve o Senhor. A vida espiritual não acontece por esforço humano. Ela acontece simplesmente por você ouvir e seguir a voz do Senhor. O que é a igreja? São os seguidores do Cordeiro.
para onde quer que ele vá. A igreja não é formada por teólogos, por evangélicos religiosos. A igreja não é formada por uma instituição. A igreja é um povo que ouve Deus e segue a sua voz. O que faz de você a igreja, querido, a igreja não é uma condição física, a igreja é uma condição do Espírito. Quando Jesus disse, edificarei a minha igreja, ele estava dizendo, olha, eu vou edificar algo dentro de você, sobre o qual as portas do inferno jamais vão prevalecer. Então levanta a sua mão e diga comigo bem forte: igreja não é uma condição física, igreja é uma condição dentro do meu espírito. Jesus disse, olha, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, eu vou ser um sinal para essa geração. Meu irmão, se você continuar andando com esse Deus, você vai ser um sinal para essa geração. Se você continuar andando com esse Deus, você vai ser um sinal para a sua família. Você vai ser um sinal para os seus parentes, para os seus amigos. O que é ser um sinal? É ser uma luz que aponta o caminho. O que é ser um sinal? É ser uma resposta. É ser uma resposta ambulante. Porque o verbo se fez carne na sua vida. Joga a mão para cima e diga comigo bem forte: ser um sinal. Mais forte, igreja: ser um sinal. Não é ter uma religião para dar, é ter uma vida para transmitir. Joga a mão para cima e fala mais forte: ser um sinal é ser resposta. Eu declaro que o seu casamento vai ser uma resposta para os outros casamentos. Sua família vai ser uma resposta para as outras famílias. Sua vida financeira vai ser uma resposta para quem está apertado, falido. A saúde divina em você vai ser uma resposta para os enfermos. A paz que você vai andar nela vai ser uma resposta para os deprimidos, para quem está preso no medo, na incredulidade. O Senhor te diz: vós sois a luz. Então o lugar mais alto é esse momento em que eu estou diante do Senhor e Ele fala comigo, e Ele separa em mim a luz e as trevas, o dia e a noite, e eu sigo aquela palavra, frutifico nela e me torno um luzeiro que ilumina. Um luzeiro que ilumina. Deus está fazendo isso na sua vida, irmão. Vou falar de novo. Deus está fazendo isso na sua vida. As práticas espirituais, elas são extremamente importantes para te levar nesse lugar aqui, ó. Um espírito manso e tranquilo. Por quê? Porque é um espírito manso e tranquilo que ouve Deus. Deus não fala na ansiedade da sua alma. Deus não fala na confusão emocional que talvez você esteja nela. Deus não fala na turbulência da alma. Deus fala na quietude do espírito. Querido, lembra quando Jesus entrou naquele barco e no meio da tempestade, Jesus dormiu no barco? Quem lembra desse texto? Interessante que Jesus estava dormindo tranquilo, e os apóstolos estavam apavorados, tirando água do barco e desesperados, e pensando que o barco ia afundar. Os apóstolos representam a alma, Jesus representa o espírito. Então Deus não fala e nem opera naquela turbulência da alma. Você tem que sair desse lugar e adentrar na quietude do espírito. Há uma frequência onde Deus fala. E por que eu estou valorizando tanto esse falar de Deus? Porque é o falar de Deus que vai mudar a sua vida. Mudanças permanentes não vêm de um bom culto abençoado, irmão. Mudanças permanentes não vêm de um livro que você lê, irmão. Mudanças permanentes não vêm de um filme que você assiste. Não vem de uma boa noite de pizza, de um churrasco. Tudo isso é bom, mas mudanças vêm quando você está face a face com o Senhor e Ele fala. Nada substitui o face a face. Repita isso. Uma vez mais. Mais forte, a última vez. Elias disse: o Deus perante cuja a face eu estou.
Irmão, não importa a batalha que você está, o desafio que você está, a missão que você está cumprindo, o seu testemunho diante de Acabe tem que ser esse: o Deus perante cuja face eu estou, Acabe, me enviou a você. Então Elias conhecia tanto a voz do Senhor, Elias era tão familiarizado com a voz. Nós muitas vezes somos tão familiarizados com os programas da nossa mente, com os gritos da nossa alma, e a gente está tão treinado na religião, e a gente gosta tanto de ouvir o homem, né? O dia que eu sentar com o pastor Hebe e ele falar comigo, querido, vou te falar uma coisa: eu posso ter um tempo com você, mas se naquele tempo Deus não entrar e falar com você, não vai adiantar nada. A palavra do pastor Hebe não muda a vida de ninguém, é a palavra de Deus que muda. A minha voz em si mesma não tem poder nenhum. O meu conhecimento em si mesmo não tem poder nenhum. A minha energia humana não muda a sua vida. Agora, se Deus entrar aí e falar, vai mudar. Por exemplo, o que é um culto de fato abençoado? É aquele culto que durante aquelas 2 horas, 3 segundos, 4 segundos, Deus entrou e falou com você. É aquele momento que você captou algo de Deus para a tua vida. Levanta a sua mão e diga: receba essa palavra. Diga para o irmão que está ao seu lado: nada substitui o face a face. Chama alguém pelo nome, diga: fulano, face a face. O Senhor está levantando aqui um povo que está se empenhando para receber a paz. Pedro disse: busque a paz e empenha-te em alcançá-la. Foi Pedro que disse isso. Busque a paz e empenha-te em alcançá-la. Por quê, querido? Porque quando eu estou em paz, quando a ansiedade morre, quando o medo e a insegurança desaparecem, e o meu espírito se levanta e eu posso olhar nos olhos do Senhor. Irmãos, não tem nada mais precioso do que essa condição que eu tenho de ver o Senhor através da minha fé. Jesus disse assim: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Jesus disse isso: o mundo não me verá mais, mas você vai me ver. Não tem nada mais precioso do que isso. Você tem uma consciência espiritual que enxerga o Senhor Jesus. Repita isso. Eu tenho consciência espiritual que enxerga o Senhor Jesus. Mais forte. Ainda que você tenha uma alma, um corpo, ainda que você tenha uma condição física, hoje no Espírito você vê o Senhor. Dá um grito de vitória em nome de Jesus. Joga suas mãos para cima e diga forte comigo: vê o Senhor com o rosto descoberto é a maior herança que eu tenho na minha existência. João disse: olha, nós seremos como Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Quanto mais eu enxergo o Senhor, mais eu sou transformado na imagem dEle. Quanto mais eu enxergo o Senhor, mais o meu espírito é marcado com uma unção e com uma fé indesistível. Quem não desiste, gente? Quem viu o Senhor. Quem desiste, irmão? Quem tirou os seus olhos do Senhor. Quem parou de contemplar o Senhor começa a se enfraquecer, porque quando eu paro de olhar para Ele, eu começo a olhar para mim e encontro as minhas fraquezas, e encontro a minha humanidade, e encontro a minha alma. Mas quando eu me mantenho olhando para Ele, o fluxo da Sua palavra não para de fluir no meu espírito. Eu não paro de ser transformado, eu não paro de ser edificado. Então veja o valor de um espírito manso e tranquilo. Não, meu irmão, você não vai ficar mais tateando no escuro. Jesus disse: ninguém que depois de acendeu a candeia esconde ela. Quando você nasceu de novo, seu espírito pegou fogo, irmão. E você tem uma nova natureza que ouve Deus. Você não vai ficar mais tateando por ter um espírito escondido, abafado pela alma, abafado pela carne, entenebrecido pelo medo, pela incredulidade. Não! O meu espírito vivificado é uma luz que me guia.
no meu olhar para o Senhor. Joga a sua mão bem alto e fala forte comigo: eu não vou mais ficar tateando. Já viu quando você entra num quarto muito escuro, numa sala muito escura, e você precisa acender a luz, e você fica tateando, procurando interruptor, você fica tateando? Não, querido, nós somos um povo que não fica tateando, não, nós temos a luz. E essa luz, ela me conduz a um lugar chamado voz. E essa voz divide dentro de mim alma e espírito. E quando eu caminho em fé, ouvindo essa voz, tudo na minha vida recebe essa separação. Tudo. O que acontece dentro de mim, acontece lá fora. Vou repetir isso. O que acontece dentro de mim, acontece lá fora. É por isso que as doenças desaparecem do meu corpo. Por isso que a pobreza desaparece da minha vida. Por isso que as maldições não me atingem. Porque eu recebi a palavra e criei. A palavra separou o que é do diabo. A palavra separou as trevas. A palavra de Deus separa alma e espírito. Joga sua mão para cima e grita comigo: a palavra viva que eu ouço face a face separa em mim alma e espírito. Mais forte, igreja. E quando em mim trevas e dia são separadas, lá fora isso acompanha. Quem recebe essa palavra? Diga: eu recebo, em nome de Jesus. Aí você entende textos como Isaías capítulo 28, versículo 11, versículo 12, quando diz: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Olha o valor da oração em outras línguas. E ele continua dizendo: e este é o descanso. Este é o descanso. Querido, não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha. Quando você ora muito no Espírito, você entra num lugar de paz. Joga a sua mão para cima e diga comigo: orar é descansar. Você não precisa de uma resposta natural. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você não precisa atender à autopreservação que a sua alma propõe. Porque em Cristo você já é mais do que vencedor. Você não precisa ficar acompanhando os gritos da sua alma. A alma tem autopreservação. Ah, mas o médico falou, mas sabe, a gente fica tateando. Mas quando você entra nesse lugar, aqui ó, vai para 1 Pedro novamente. 1 Pedro capítulo 3, verso 4. Seja porém o homem interior do coração unido a um espírito manso. Meu Deus, irmãos. Um espírito tranquilo. Por que o espírito é manso? E por que o espírito é tranquilo? Porque o espírito pertence a um lugar chamado inabalável. Por que o espírito é manso e tranquilo? Porque ele pertence a um lugar chamado inatingível. A circunstância não tem acesso ao seu espírito, irmão. O diabo não tem acesso ao seu espírito, irmão. Esse problema que você está enfrentando não é no seu espírito. Pode ser na sua conta bancária, pode ser na sua alma. O seu espírito, ele está num lugar manso e tranquilo. E você vai levar a sua alma para esse lugar. O nome disso é salvação dela. Quantos querem levar a sua alma para o espírito? Diga amém, Jesus. Eu não aceito que a minha alma fique desalinhada com o meu espírito. Porque a função da minha alma é expressar o que o meu espírito é. E o meu espírito é manso e tranquilo. O espírito em Cristo Jesus, olha para mim, ele é capaz de olhar para o pior problema e dar uma grande gargalhada.
Eu preciso repetir isso, eu vou ficar repetindo até todo mundo receber, aleluia. O seu espírito recriado em Cristo Jesus, ele é capaz de olhar para o pior problema, pior que o inferno esteja fazendo, e dar uma grande gargalhada. Porque o seu espírito não é governado pelo que os seus olhos veem. O seu espírito é governado pela verdade de Deus. O seu espírito é filho da verdade. Ele nasceu da verdade. E o ambiente do seu espírito é a verdade. E a verdade continua sendo Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse: eu sou a verdade. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Fala para o irmão que está ao seu lado: toda a inquietação da alma. Não, você dá uma sacudida santa ali. Fala: toda ansiedade, toda insônia, todo excesso de preocupação, todo medo e insegurança, é fruto de uma alma não alinhada com esse lugar chamado manso e tranquilo. Uau! Quanto mais você entrar nesse lugar, mais o que você disser vai acontecer. Esse lugar é onde mora a autoridade. Esse lugar é onde mora a unção. É desse lugar que flui a presença de Deus. Você pode ser a pessoa mais treinada no que você sabe fazer. Se você não tiver paz, a falta de paz te confunde completamente. Já viu quando você foi falar em público a primeira vez? Alguém já teve essa experiência? Primeira vez que você foi falar em público, e aí você se preparou a semana toda. Você pensou: eu vou gastar 1h30 para falar. Mas quando foi 5 minutos, você não tinha mais nada para falar. 5 minutos, sua pregação acabou. Por que faltou? Pastor, eu tinha tanto conteúdo, tinha tanta coisa para falar. Por que sumiu tudo? Porque a ansiedade abafou seu espírito. A ansiedade roubou, fechou a torneira espiritual, roubou o fluir. Deixa eu te dar um princípio aqui, você que vai ser um grande pregador da palavra de Deus. Toda vez que você for preparar a palavra, aprenda a subir para esse lugar, ou para onde você for ministrar, na rádio, na web rádio, na rua, onde você for pregar, meu irmão. Aprenda a se aquietar. Porque a palavra viva não sai daqui, ela é liberada do seu espírito. Deus não quer levantar pregadores que sabem pregar. Deus quer levantar pregadores que liberam a palavra de Deus. A palavra, ela não deve ser aprendida, ela deve ser liberada. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Fala para o irmão que está ao seu lado: tem tanta unção aí dentro, irmão. Fala para ele. Não, olha nos olhos dele, fala: tem tanta vida aí dentro, irmão. Fala, sacode o seu irmão, fala: você não tem que saber pregar bem. O pregador já mora em você. E o nome dele é Espírito Santo. Eu não tenho que saber pregar bem, eu tenho que me aquietar, porque um espírito manso e tranquilo é muito valoroso para ele. Porque quando eu estou quieto e tranquilo, ele pode fluir, ele pode se manifestar, ele pode aparecer. Isso vale para os seus negócios, isso vale para aquilo que você vai fazer amanhã, querido. Amanhã, quando você se levantar para trabalhar, aprenda a entrar no lugar de paz. E aí a sabedoria do Senhor vai... E você vai se assustar. Porque você que ora muito em línguas está sempre se edificando. Você vai estar nos seus afazeres tão tranquilo e quieto, e debaixo de um fluir espiritual, que você vai se assustar. Você vai se pegar falando coisas que nem você sabia que você sabia. Você vai estar conversando com as pessoas e você vai ter vontade de sentar para anotar o que você vai estar falando. Porque Deus te levantou como um canal do Espírito Santo. Deus te levantou como um canal. Levanta a sua mão e diga: eu sou apenas um canal. Eu abro a torneira da fé e deixo o rio fluir.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amados, se nós tivéssemos uma dimensão maior do entendimento, do valor de escutarmos a voz de Deus, nós íamos valorizar mais tudo que nos leva a esse lugar de paz, onde Deus fala. Porque quando Ele fala, Ele muda tudo. Olha, eu garanto para você, os momentos de reais mudanças na sua vida, em Deus, foram os momentos que Deus falou com você. E geralmente foi você e Deus sozinho. As maiores experiências que você vai ter com Deus não são coletivas, são individuais. Eu vou para o churrasco com os irmãos, vou comer sushi, vou para a pizzaria, mas quando eu vou ter intimidade com a minha esposa, é só eu e ela lá no quarto, ninguém entra com a gente não. Quando o negócio é intimidade, é você e o seu noivo, é você e Jesus, é face a face. Por que talvez você não entrou no novo lugar em Deus? Porque você ainda está muito na coletividade, está faltando a individualidade, está faltando o quarto. Jesus disse: entrarás para o teu quarto. Está falando de intimidade. Ele está dizendo assim: eu sou o noivo, você é a noiva, vem ter intimidade comigo, e eu vou transferir a minha semente para o seu espírito, e o seu espírito vai conceber a minha palavra, e eu vou te engravidar da minha realidade espiritual, e isso vai manifestar e nascer na tua vida. Eu estou pregando para um monte de gente grávida espiritualmente aqui, e o Senhor te diz: fique tranquilo, isso não vai ser abortado, isso vai nascer. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Maria perguntou: mas como é que vai ser isso? Porque eu nunca tive relação com homem algum. Gabriel disse para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te... Maria concebeu virgem. Nós somos virgens no Espírito, e nós concebemos quando Deus fala dentro do nosso espírito. Você recebe essa palavra? Então fala para o irmão que está ao seu lado: não aborte o que Deus falou com você. Não, é sério, põe a mão no ombro dele e fala assim: o que Deus não falou com você é Ismael, joga fora. Sacode o seu irmão e fala: o que não nasceu em Deus é câncer e enfado, desiste. Mas o que teve iniciativa em Deus engravidou você, e você vai gerar Cristo nessa terra. Não no formato que o homem estabeleceu para você, não no formato que o sistema estabeleceu para você. Você vai gerar o Cristo que Deus sonhou para você. Por isso é íntimo, é face a face. Como é que você vai explicar para alguém o que aconteceu lá no seu quarto com a sua esposa, com o seu marido? Eles só vão entender quando eles verem o bebê. Não adianta, não adianta você querer explicar. Tem coisas que as pessoas não estão vendo, eles não vão entender, mas eles vão ver o fruto, eles vão ver o resultado, eles vão ver a voz, a luz, eles vão ver o verbo que se fez carne na tua vida. Joga a mão para cima e grita forte comigo: tudo que eu sou chamado para ser e fazer é receber o verbo e encarná-lo. O verbo, a palavra, se fez carne. Aleluia, aleluia, aleluia. Querido, eu não aceito um espírito de ansiedade nesse lugar. Eu não aceito medo e incredulidade nesse lugar. Não, eu declaro o espírito da fé reinando nesse lugar. Eu declaro a paz do Senhor reinando nesse lugar. Eu declaro o shalom de Deus reinando nesse lugar.
Por quê? Porque eu preciso estar alinhado com aquilo que cria as coisas eternas para mim. Eu preciso estar alinhado com aquilo que cria as coisas eternas para mim. Por isso, talvez você que está começando agora a andar no Espírito, você sente assim que nada está acontecendo. Ou você sente que está tudo muito lento. Confia em mim quando eu vou dizer o que eu vou dizer agora. Calma. Você vai produzir a 30 por 1. Depois você vai produzir a 60 por 1. Mas você vai entrar num lugar onde você vai produzir a 100 por 1. Não é porque está lento que você não está no Espírito. Você tem que ir no compasso do Senhor. A colheita será cada vez maior. Eu preciso declarar essa palavra. Essa entrou no seu coração. A colheita será cada vez maior. E a velocidade da colheita será cada vez maior. Antes, você gastava alguns meses para entrar no que você está entrando agora, ou talvez alguns anos. Agora você entra em um dia, em 2 dias. Daqui a pouco você entra em algumas horas, daqui a pouco em alguns segundos. A velocidade vai aumentando. Não é porque você está na correria não, querido. O seu espírito se torna frondoso. Velocidade não tem a ver com ativismo, tem a ver com frutos cada vez maiores. Levanta a mão e diga: receba essa palavra. Diga para o irmão que está ao seu lado: não pare de investir no teu espírito. Sacode o seu irmão e diga: não pare de edificar no espírito. A colheita será cada vez maior. A colheita será cada vez maior. A colheita será cada vez maior. Mas 1000 caíram do meu lado, pastor, 10.000 à minha direita. E daí? Você não foi atingido. Você ficou firme. Então a colheita não respeita quem desistiu. A colheita vem para quem não desistiu. Por que o Senhor apareceu para Maria naquele tempo, naquela hora? Talvez Maria nem esperava. Maria, né? O Senhor apareceu. Meu filho, quando chega o momento de Deus, as coisas acontecem. Vou repetir isso. Quando chega o momento de Deus, as coisas acontecem. Então que o Senhor venha e te encontre. Nossa, irmãos, foi tão forte que eu falei agora. Vou repetir. Que o Senhor venha e te encontre. Que Ele te encontre plantado na palavra que Ele te deu. Porque esse é o único lugar que Ele vai te encontrar. Fora desse lugar Ele não vai nem te ver. Ele vai passar e cadê? Cadê? Não vai te ver. Mas quando você crê e se firma, Ele te encontra. Porque quanto ao Senhor, está escrito: seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Está escrito: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Por que você está tão preocupado? Se tudo que você precisa é estar nesse lugar onde Deus vai aparecer. Aprenda a desprezar tudo que está acontecendo do seu lado, até as coisas boas, e fica firme, segurando a espada que Ele te deu, porque é aí que Ele vai aparecer. Está escrito assim em Hebreus capítulo 10: tem depois intrepidez para entrardes no Santo dos Santos. Ele está usando uma linguagem hebraica para ensinar uma atitude de fé. Entra no Espírito, é o que ele está falando. Lá na frente ele diz assim: é o seguinte,
Aquele que vem virá, e não tardará. Você entra e fica lá. Ah, mas Deus não veio. Fica quieto, Ele vai vir. E quando Ele vem, irmão, os seus 5 anos de espera, os seus 10 anos de espera, o seu 1 ano de espera, não tem regra. O seu tempo de espera vai valer a pena. Vai valer a pena. Levanta a sua mão e diga: eu recebo esse negócio. Então fala assim comigo, diga assim comigo: eu preciso entrar nas práticas espirituais, oração em línguas, fala igreja, meditação na palavra, tempo a sós com Deus, entrar para o meu quarto e deixar o Espírito me conduzir a esse lugar chamado manso e tranquilo. O lugar de Deus fala. Valeu, Jesus. Valeu demais. Quando Jesus estava ensinando sobre a vinda dele, olha para mim, porque aqui tem um princípio tremendo espiritual. Jesus falou assim: olha, muitos dirão que o Filho do Homem está lá, ou o Filho do Homem está lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês: não vão. Porque quando eu vier, será assim, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. O que Jesus estava falando? Quando eu venho, não tem dúvida. Tem esse negócio, é lá, não tem dúvida. Quando eu venho, é como um relâmpago que rasga os céus. Irmãos, quando Jesus voltar, esse planeta vai tremer. Quando Jesus Cristo, o Senhor da glória, voltar a segunda vez, todo olho o verá. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E hoje, no Espírito, é a mesma coisa. Quando Ele vem, Ele é como um relâmpago que rasga você por dentro, assim, ó. Você não tem que correr atrás de profeta. Você não tem que correr atrás da bênção. Você não tem que correr atrás de homens. Entra num lugar de crescimento espiritual. Vá orando no Espírito, vá se edificando. E Deus vai estabelecendo marcos proféticos na sua vida. Como quando o Senhor falou com Abraão: Abraão, pega teu filho, teu único filho, e oferece para mim holocausto. Talvez você, na sua imaturidade, não entende porque Abraão foi tão agressivo em obedecer, pronto para fazer o que Deus falou. Mas o fato, amados, é que Abraão já tinha uma caminhada de seguir a voz de Deus. Vou repetir isso: Abraão já tinha uma caminhada de seguir a voz de Deus. E quando Deus pediu o filho, é como se dentro dele tivesse um somatório de tudo que Deus falou. Sai da sua terra, percorre a terra, conta as estrelas, anda na minha presença e ser perfeito, manda embora Ismael, porque o herdeiro é o teu filho. Deus foi construindo Abraão por dentro. Quando Deus pediu Isaac para Abraão, a fé que Abraão teve foi a seguinte: Deus vai ressuscitar o meu filho. Como é que Abraão chegou nesse entendimento? Pelo somatório das palavras de Deus dentro dele. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Joga a sua mão para cima e diga comigo: a vida espiritual é. Mais forte, igreja: a vida espiritual é de fé em fé, de glória em glória. Que as pessoas, ao perguntarem como você está, você não tem outra resposta para dar. Você diga: eu estou indo de fé em fé. Eu estou indo de uma realidade espiritual para outra realidade espiritual, e para outra realidade, e para outra realidade. Eu estou indo de fé em fé. E as circunstâncias, elas não valem nada para quem crê.
Porque eu já decidi que meu caminho é espiritual. Pastor, mas está tendo muita luta. E quem te garante que essas lutas não vão até aumentar? O sangue de Jesus, pastor. E daí se aumentar? Se você está de fé em fé, não vai fazer diferença nenhuma. Porque essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem está na fé aqui, bate o pé no chão, dá glória a Deus bem forte. Perguntar de novo, quem está na fé aqui, dá glória a Deus bem forte. Está na fé, está na vitória. E por fim, nossa fé prevalecerá. Quem está na fé sabe que já venceu. Você recebe essa palavra? Então você acabou de sair do controle dos demônios. Você está ouvindo hoje, tira você do controle demoníaco. O diabo não vai manipular você mais na gangorra da alma. O diabo não vai brincar com você mais no carrossel das emoções, no tobogã das emoções. O diabo encontrou uma parada dura e ele vai ter que fugir. Amém? Então, amado, lute, empenha-te, busque a paz. Por quê? Porque é aí que o Senhor fala. É aí que Ele divide dentro de você o que é e o que não é. E quando aí dentro o negócio fica resolvido, lá fora começa a ser resolvido também. Tudo acompanha o que Deus consegue fazer dentro de você. Repita isso. Tudo acompanha o que Deus consegue fazer dentro de mim. Mais forte. Tudo acompanha o que Deus consegue fazer dentro de mim. Mais forte. Tudo acompanha o que Deus consegue fazer dentro de mim. Não, você não é um sinal de incredulidade, você é um sinal da fé. Como Jonas foi um sinal para os ninivitas, Jesus foi um sinal para os judeus, nós somos um sinal para essa geração. As pessoas vão olhar para nós e pensar assim: puxa, é possível viver diferente. Se aquele gordinho lá, comedor de piqui com gueroba pode, eu também posso. É, porque Deus não faz acepção de pessoas. Você acha que Deus se impressiona com os grandes? Deus é o Deus de quem crê. Deus é o Deus da fé. O que agrada a Deus não é o quanto de dons opera em você. O que agrada a Deus é o quanto de fé opera em você. Jesus nunca fica impressionado se você está ressuscitando mortos, ou levantando paralíticos, ou distribuindo comida lá no hospital. Isso não impressiona Jesus. Isso alegra o Senhor, claro. Mas o que deixa ele impressionado, quando ele olha, nem em Israel eu achei fé como essa. Por que vocês fizeram essa cara feia para mim agora? Não, sério, eu não estou entendendo não. Porque eu ri, vocês ficaram com a cara feia. Levanta a mão, diga aí: eu recebo essa palavra. Diga assim comigo: há um lugar no Espírito onde a sua voz é como um rio que flui. Aleluia. Como seu irmão, eu profetizo na sua vida. Profetizo para você que está me assistindo pela internet. Eu declaro sobre cada um de vocês uma sensibilidade nova para ouvir Deus. Eu declaro que você vai entender que a sua vitória acontece no momento que Deus fala com você e você crê. Porque quando Ele fala, Ele separa alma e espírito. E quando Ele separa, a vitória chegou. Você só tem que optar: eu escolho o Espírito.
Pronto, o Espírito vai prevalecer. Amém? Vamos tomar a ceia, sai do seu lugar. Aquela música do Suzano, posso ouvir a sua voz? Que a gente cantou a primeira música de hoje. Se você for de outra igreja, outro ministério, mas você está em comunhão com Deus e com os irmãos, você é bem-vindo para tomar ceia conosco, tá? Sinta-se à vontade. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso olhar em teus olhos, chamas de amor, me dizendo vem, me dizendo vem. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso olhar em teus olhos, chamas de amor, me dizendo vem, me dizendo vem, e eu vou, e eu vou, vou correndo pros teus braços, vou correndo pros teus braços, e eu vou, e eu vou. O poder de Deus está aqui, levanta suas mãos. O poder de Deus está nesse lugar. Há uma onda de poder passando nesse lugar. Começa a falar em outras línguas. A enfermidade sumindo aqui, a cadeias sendo quebradas, a demônios sendo queimados e expulsos. Tem ajuda chegando nesse lugar. O dedo de Deus está se movendo sobre a tua vida.
nós podemos te ver. O Senhor disse: o mundo não me verá mais, mas nós te veremos. E isso é toda a diferença. Nós podemos te ver com os olhos do nosso espírito. Rabakata labasho rabakata rekaralarabarai. Kelamanda rekaralabashonda rekaralarabashai. Te damos graças, Jesus, pela tua carne e pelo teu sangue. Molhe esse pão, abençoe esse profeta que está ao seu lado. Coma a carne, beba o sangue de Jesus.